super difícil de encontrar. Em resposta, 6 zeros foram cortados no final da moeda em outubro de 2021 para torná-la mais gerenciável. 1 milhão de bolívares virou apenas 1 bolívar, que valia pouco menos de 25 centavos. Mas o resultado desse efeito ioiô é fazer com que todos troquem suas notas antigas pelas novas notas menores, até que as novas notas não valham nada e as notas maiores precisem ser impressas. De novo e de novo e de novo. E entre os tambores, por favor, é por isso que todo esse dinheiro grátis. Mas literalmente isso. Você poderia aceitar, claro, mas é a moeda mais fraca do mundo. Então qual é a questão aqui? Não vale tanto o esforço de abaixar para pegar. Depois de toda essa explicação, acho que eu preciso me reclinar aqui. Mas a gente está longe de... Você pode saber por que isso aconteceu, mas não aconteceu sem consequências. Milhões de pessoas sofreram por causa disso. Na verdade, desde 2015, quase 6 milhões de venezuelanos fugiram do seu país de origem para escapar de um show de terror econômico. Isso é uma a cada 5 pessoas. É o maior deslocamento de latino-americanos da história. E eles foram os sortudos. Dos que permaneceram, 90% vivem numa pobreza de partir o coração. E isso é horrível. Anteriormente, eu disse que quando a inflação aumenta os preços, $1 ainda é $1, certo? Tem as taxas de inflação, quase todo mundo. Imagine que você passa 10 mil. No final desse período, o país seja atingido por uma para você. A única coisa para qual você ter de papel higiênico mesmo. Sim, é literalmente mais barato para os venezuelanos usar dinheiro para essa finalidade. Entre 2015 e 2016, mais de 75% da população perdeu quase 9%. Mesmo que você possa comprar comida, não há garantia de que vai conseguir. Políticas desastrosas do governo deixaram as prateleiras vazias. De lixo da rua. São pessoas inocentes forçadas a vasculhar o lixo e provavelmente tentarem. Novamente, é de partir o coração. A resposta do governo de Maduro foi mesmo questionada. Para supostamente aliviar o sofrimento, eles estão distribuindo algumas coisas de graça, tipo comida, exceto que não são realmente doações caridosas. São uma forma de pressionar os cidadãos pobres a participar de comícios pró-governo e apoiar Maduro nas eleições, um truque antigo. Uma das maneiras pelas quais as pessoas tentaram se proteger dos danos causados por Maduro pelo Bolívar é não ter nenhum Bolívar. Ao converter seu dinheiro em moedas mais estáveis, como dólares americanos ou pesos colombianos, aqueles que conseguiram fazer isso foram capazes de escapar das taxas de inflação insanas, pelo menos um pouco. Mas isso só fez o Bolívar parecer ainda pior, prejudicando ainda mais seu valor. Assim, em resposta, o governo fixou sua taxa de câmbio em relação ao dólar americano. Hipoteticamente, isso deveria ter impedido a queda do Bolívar, mas eles também tornaram mais difícil para as pessoas trocarem seus bolívares em primeiro lugar, esperando que forçado por não funcionou. Em vez disso, as pessoas começaram a negociar sua moeda no mercado clandestino. E como a demanda por dólares americanos era tão alta, esses mercados ilegais podiam cobrar muito mais do que a taxa de câmbio oficial, afundando ainda mais o Bolívar. Aqueles que não estavam dispostos a pagar os preços exorbitantes do mercado clandestino recorreram a fazer artesanato dos bolívares e vendê-los. Insanamente, as notas valiam mais como presentes do que dinheiro real. Você observou como eu estou falando no passado? Isso porque, milagrosamente, a moeda voltou dramaticamente do caos. No momento em que eu gravo esse vídeo, está sendo negociado a 26 bolívares por dólar. Mas essa reviravolta incrível não tem nada a ver com os políticos gananciosos. É porque os preços do petróleo subiram para cerca de $100 o barril. Bem como a Venezuela finalmente se expandiu para outros setores, como ouro, rum e cacau. Espalhar os ovos em várias cestas fez maravilhas para a economia venezuelana e cresceu pela primeira vez para os 90% dos venezuelanos que vivem na pobreza. Essa é uma notícia incrível, mas infelizmente está longe de acabar, já que é difícil ver qualquer mudança significativa acontecendo na Venezuela sem mudar a forma como o país é administrado. E não é apenas a Venezuela. Funcionários corruptos de governos em todo o mundo têm arruinado a vida de seus cidadãos para o seu próprio ganho político desde sempre. Basta olhar para essa enorme pilha de dinheiro no Brasil que viralizou na internet. Isso não se deve à hiperinflação, mas é uma representação visual de cerca de 4 milhões recuperados de políticos corruptos do país. Nesse caso, é apenas uma promoção de um filme.
E o dinheiro não é real, mas esse filme retrata a corrupção do governo brasileiro. É uma imagem impressionante, com certeza, mas não é um caso isolado. Pessoas em posições importantes de poder em todo o mundo são regularmente consideradas culpadas por corrupção. Por exemplo, em 2022, a mineradora suíça Glencore foi forçada a pagar $1,5 milhão em acusações de corrupção. Uma quantia monetária que ficaria mais ou menos assim, se empilhada em notas de $100, como vemos nessa exibição de arte de protesto em Wall Street em 2012. Em todos os lugares, na Síria e a Coreia do Norte, os governos estão empobrecendo seu povo do seu próprio ganho. Níveis muito mais sérios. Mas nem tudo é desgraça. Se você mora na Dinamarca, ou na Finlândia, considere-se um sortudo, porque você está em um dos países menos corruptos do mundo. Mas pense sinceramente sobre aqueles que não têm tanta sorte. De qualquer maneira, os venezuelanos pelo menos estão lentamente superando o pior. Então, um brinde a eles. Agora sim a gente chegou ao fim. E esse foi difícil até para os meus padrões de tranquilidade. O que mais te chocou nesse vídeo? Compartilha comigo nos comentários ali embaixo. Muito obrigado por assistir. Ai, 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 tá vendo? Uma banheira, tá? Muito gostoso. Sempre vira história pra contar. Aquele almoço de família. Um pouco mais de stealth aqui. Muito especial. Biscoito de leite para adoçar. Que gostoso mesmo. Nossas histórias, uma com a sua. Construindo esse sabor todo especial que a gente quer sempre repetir. Tem Isabela, tem história pra contar. Se você quisesse dar um verdadeiro exemplo dos tempos em que vivemos, que itens você colocaria em uma cápsula do tempo que só poderia ser aberta daqui a muitos e muitos anos? Essa é uma pergunta difícil, né? Definir uma época apenas com objetos pode ser bem complicado, mas muita gente já fez isso. E quando a cápsula é aberta, o que tem dentro pode ser algo capaz de explodir a sua cabeça. Construções futuristas, vamos abrir as cápsulas do tempo mais emocionantes, incluindo algumas que nunca deveríamos ter visto. A cripta da civilização. Em um projeto liderado pelo professor e historiador Thornwell Jacobs, junto com o cientista Thomas Peters, a espetacularmente chamada Cripta da Civilização foi construída entre 1937 e 1940. Este notável projeto pretendia encapsular a civilização do desenvolvimento humano da primeira metade do século XX. Esta câmara hermética e impenetrável de cerca de 57 metros cúbicos está selada atrás de uma pesada porta de ar, fundada em 1940 na Universidade de Oglethorpe, no estado da Geórgia, que deve ser mantida sob sigilo até o ano 8113. Mas que lembranças estariam guardando nessa cripta pelos próximos 6.000 anos. E antes de tudo, a literatura e textos religiosos, o que pode não parecer lá muito interessante, mas isso fica para algo bastante notável que Peter inventou. Ele incluiu especificamente um dispositivo para garantir que os Daqui a pouco já viemos, tá? mesmo que os idiomas sofram mudanças extremas nos próximos Vamos na missa hoje? chamado de integrador de linguagem. Esse dispositivo é essencialmente um projetor de filme operado manualmente com som e destina-se a ser capaz de ensinar inglês às futuras civilizações. Além dessa, há também outras tecnologias, como torradeira, máquina de escrever, máquina de costura, câmera, telefone, entre outras. Podemos apenas imaginar a que tecnologia avançada pessoas do futuro distante que abrirem a cripta poderão ter acesso. Isso é curioso, já que quem é que garante que eles vão conseguir entender o que é algo tão simplista quanto uma máquina de escrever? Alguns itens culturais também estão incluídos, como obras de arte, enfeites, transcrições de programas de rádio e, claro, bonequinhos de pelúcia do Pato Donald. Talvez o aspecto mais fascinante dessa cápsula, porém, sejam as gravações de voz de vários líderes mundiais da época.
De Franklin Roosevelt a Joseph Stalin é muito interessante considerar como esses ícones do século XX se comparam aos líderes de um futuro muito distante. Do jeito que as coisas estão indo hoje, nossos descendentes muito provavelmente vão se perguntar se esses líderes do século XX eram patrocinados pela Pepsi ou pela Coca-Cola. A maior cápsula do tempo do mundo. Em 4 de julho de 1975, Harold Keith Davidson, um lojista do estado americano de Nebraska, queria criar uma cápsula para ser aberta no ano de 2025, para que seus futuros netos pudessem ver como era a vida nos anos 70. Um momento Ele foi esqueci em que eu frente tava com a no ideia, saque. pesando 45 toneladas, medindo 6 metros por 2,40, o Guinness World Record certificou a cápsula de concreto como a maior do mundo que foi construída, mas a Universidade de Stockholm, criadora das artes da civilização, afirmou que a dele era legitimamente maior. Sem querer ser ofuscado, Harold envelopou a cápsula original com uma segunda peça em 1983, uma gigantesca pirâmide de concreto. Mas que artefatos se escondem nessa tumba piramidal? Ao todo, dizem que há mais de 5.000 itens lá dentro. Então, infelizmente, não teremos tempo de listar todos eles aqui, embora algumas menções honrosas incluam uma motocicleta Kawasaki, partes de biquíni, cartas de pais locais, garrafas de refrigerante, fitas, fitas de um terno bem estiloso. Caramba, será que o Harold não estava só se livrando de umas quinquilharias? Brincadeiras à parte, na verdade, havia alguns itens muito valiosos deixados na casa. Esse é o que vai vir. Então, Checkmate, novinho, folha e um DAC de 1975, que foi incluído com a adição da pirâmide em 83. Tá aí uma boa maneira de manter o carro baixo. Então, embora alguns avós deixem pra trás dinheiro ou herança de família, o Harold Davidson fechou uma pirâmide literalmente cheia de tesouros. Tesouros da dos personagens da música icônicos quanto Star Wars. Naturalmente, a franquia se tornou uma fonte de memória em tosco do escanteio. Você sabia que George Lucas, criador de Star Wars, realmente enterrou um recipiente cheio de produtos originais da série? É verdade, não era tão brilhante e futurista quanto esse da imagem, mas também não estava muito longe. Era 1981 e a Lucasfilm comemorava seu 10º aniversário como apenas isso. Ancho Skywalker, com certeza não era ele, tá? com a pós-produção da Lucasfilm tinha acabado de ser concluído. Com muito a comemorar, era o momento perfeito para enterrar uma cápsula pequena durante o Skywalker. Sim, a gente também pôde apontar que mandar esse troço para uma galáxia. Tá contigo? Mas, ao contrário da maioria das cápsulas do tempo, George Lucas não especificou uma data de abertura. Só disse que esperava que ela durasse milhares de anos. Seu conteúdo seria o suficiente para fazer o fã médio de Star Wars explodir de emoção. De pesos de papel gravados, dizem que a força esteve com você, a uma garrafa personalizada de Cabernet Sauvignon, que, de acordo com o site Lucasfilm.com, apresenta um desenho de caricatura dos funcionários da empresa. Em outras partes desse santuário também há bonequinhos, como action figures, como você quiser chamar, uma fita cassete da trilha sonora e até o contrato original entre a Lucasfilm e a Universal para o filme de 1973, American Graffiti. No site da Lucasfilm, na verdade, há um inventário do conteúdo da cápsula. Eu só consigo imaginar que para um mega fã de Star Wars seria equivalente a encontrar uma caixa cheia de conteúdo das antigas. Sim, seguir em frente nosso bem. O objetivo falhou. O método Steve Jobs. O ano de 1983. Thriller do Michael Jackson era o hit número 1 nas paradas, tudo era mais barato e eu ainda tinha cabelo. Também foi o ano em que um grupo de nerds de tecnologia, incluindo o fundador da Apple,